mensagens para a gente também. Bom, a questão física está voltando a assombrar o Flamengo antes de jogos importantes. Ele empatou com o Botafogo, ali já não contou com o seu meio-campo titular, né? Com o Pulgar, o Gerson e o Arrascaeta. Não jogaram. De La Cruz teve uma entorse no tornozelo. Plata e Alan estão com problemas físicos. Estou pontuando tudo aqui. No momento importante da temporada, porque tem o Palmeiras no fim de semana pelo Brasileiro, depois tem o Tátira pela Libertadores, o jogo ficou importante. Muito provavelmente o Flamengo vai ganhar, mas vai precisar jogar a Vera, não dá para fazer como fez contra o Central Córdoba. E tem pouco jogador por enquanto. Você acha que esse é o principal problema do Flamengo nesse momento, Renato? Olha, Tirone, eu acho que o principal problema do Flamengo é a má forma técnica de alguns de seus jogadores, principalmente os atacantes. Os atacantes do Flamengo, de uma maneira geral, estão todos em má forma técnica. O Luiz Araújo é o menos ruinzinho, mas mesmo assim está longe de estar nos seus melhores momentos. Michael e Cebolinha estão dando pena. Bruno Henrique não faz gol há 12 jogos. Imagina, o último gol dele foi contra o Vitória há mais de um mês. Quase 45 dias. Então, o problema que assombra mesmo o Flamengo é a questão da má forma técnica dos seus atacantes. Só uma pequena correção ao que você falou, o De La Cruz teve uma entorse no joelho, não no tornozelo. Tá. O joelho do De La Cruz é meio bichadão. Desde a época do River Plate, ele já operou esse joelho. E ele teve uma entorse nesse joelho. O departamento médico do Flamengo informa que não é necessária cirurgia, dessa vez, tratamento conservador, mas que vai colocar o De La Cruz em dúvida até para o Mundial, porque entorse no joelho é uma coisa que não cura do dia para a noite. Mesmo não sendo cirúrgico, é uma coisa que demora. Aliás, o Flamengo está ameaçado de não contar na Copa do Mundo dos Clubes, não Mundial, essa é a terminologia certa, com o De La Cruz e com o Pulgar, o que seria um desastre, né? Em compensação, pode receber o Jorginho, que seria vamos dizer assim, um atenuante aí nessa história, embora o Jorginho vai chegar extenuado em fim de temporada, né? Enfim, o Flamengo precisa de reforço. Voltando à enquete lá, o Flamengo precisa muito dessa próxima janela. Essa próxima janela, para as pretensões do Flamengo no ano, ela é decisiva, fundamental. O Flamengo precisa ir às compras e comprar bem, porque a única vez que comprou com o Zé Boto, comprou mal, né? Comprou o Juninho, né? Isso aí, para as qualidades de scout do Zé Boto, é comprometedor, né? Você tem um único tiro e dá esse tiro no Juninho, e aí tem uma coisa muito engraçada que comentaram outro dia comigo, que foi o seguinte, o departamento de scout do Flamengo se vangloria de ter 200 nomes prontos para contratação, já escolhidos, e aí escolhe o Juninho, imagina os outros 199 o que são, né? Ô, Danilo, você, antes do programa começar, eu estava conversando com o Danilo aqui, ele falou assim, se a gente colocar aqui todos os jogadores de um e de outro, a gente vai colocar vários jogadores do Flamengo no time titular do Palmeiras. Explica aí, Danilo. Não, eu estava propondo, eu falei para o Tirone, na próxima data FIFA a gente poderia fazer aqueles programas quando você coloca na tela os 23 jogadores, 30 jogadores de cada elenco e monta o nosso time ideal. Porque nessa discussão sempre do qual é o melhor elenco, né? Eu sempre tenho esse meu ponto que o Flamengo ele tem mais jogadores que seriam titulares no Palmeiras do que ao contrário. Então, quando você vai fazer a comparação, por exemplo, eu imagino que o Léo Ortiz você poderia ser titular no Palmeiras, que o Wesley até um pouco atrás, agora ele está numa má fase, mas poderia ser titular no Palmeiras, o Gerson, o Arrascaeta, o Pedro. Então, o Rossi, eu acho que o Everton é melhor, mas há uma discussão. Então, por isso que eu insisto que sim, o elenco do Palmeiras é mais equilibrado, ele é mais, você consegue trocar com mais tranquilidade. E aí eu bato na tecla do planejamento. O Palmeiras se planejou melhor do que o Flamengo para essa temporada, porque ele já sabia como ia ser a questão física, a dificuldade de jogo, 3 jogos por semana, a dificuldade de ter a pausa do Mundial, que teoricamente você joga 3 jogos ali, 4 jogos durante o mês de junho todo, mas você aperta o resto do ano, inclusive esse primeiro semestre e o segundo semestre, mas se tiverem na ponta dos cascos, se eles estiverem na melhor forma, que é o que o Renato disse que o Flamengo não tem agora, se você for olhar, você vai ter desse total de elenco aí, uns 5, 6 jogadores do Flamengo
Então, por isso que, para mim, ainda há esse equilíbrio. Mas eu concordo, e aí esse primeiro semestre deixou bastante claro que o Flamengo precisa ir ao mercado para, pelo menos, ter uma reposição. Não à altura do Pedro, do Arrascaeta, porque isso não vai acontecer, isso ninguém vai conseguir, mas ter uma reposição melhor do que tenham no momento, porque o Juninho não dá para ser a alternativa do Pedro. O Flamengo não pode ficar apostando no Everton Araújo como uma das possibilidades para o meio de campo, ainda mais agora que já sabe que o De La Cruz toda hora tem problema, que o Alan já tem dificuldades em ficar na sua melhor forma física. Então eu concordo que o Flamengo precisa rechear o seu elenco, mas ainda insisto que no aspecto técnico, se eles estiverem na sua melhor forma, a gente vai pegar os elencos lado a lado e quando montar o time ideal, vai ter uns 5, 6 jogadores do Flamengo ali. Arnaldo, você que vem... Fala, Renato. Tirone, é o seguinte, tem uma coisa que faz toda a diferença nesse início de temporada. O Palmeiras fez uma janela que encastou 400 milhões. O Flamengo, por não ter dinheiro, por incrível que pareça, o Flamengo não tem dinheiro, porque o Landim raspou as carvoeiras no final da sua gestão, na tentativa alucinada de eleger o seu sucessor e assim se manter no poder. O Landim deixou quase nada. O Flamengo gastou 30 milhões. Parte desses 30 milhões no Juninho, imagina. E o Palmeiras não. O Palmeiras gastou 400 e contratou vários jogadores bons. Então, a diferença para mim, se você pegasse no final do ano passado, eu acho que os elencos eram pau a pau e talvez até o do Flamengo com uma ligeira diferença a favor. Mas se você pega esse ano, em que o Palmeiras meteu 400 milhões no mercado, e trouxe Vitor Roque, trouxe Paulinho, trouxe uma opção de gente, o banco do Palmeiras é melhor. É muito melhor. Atualmente, até o time titular do Palmeiras está melhor, porque o Flamengo, como eu já falei, tem jogadores, principalmente no ataque, em muito má forma técnica. Não é nem forma física, é forma técnica. Mas a janela fez toda a diferença. O Palmeiras teve dinheiro e usou bem. Dessa vez o Palmeiras contratou bem. O Palmeiras é useiro e vezeiro e contratar uns bondes, né? Mas dessa vez eles contrataram bem. E por isso eles trocam e não acontece nada. E uma outra pequena diferença. O Abel usa bem a base. Esse menino Luigi que entrou, já tinha entrado outro dia, tinha feito o gol da vitória, entrou dessa vez e fez a jogada do gol da vitória também, do segundo gol. O Flamengo usa mal a base, o que é uma coisa inacreditável a partir do momento que você se lembra que o Felipe Luiz era técnico dessa garotada toda do Sub-20. Mas está lá a Jocha, o Wallace Ian, Pablo Lúcio, o próprio João Vitor, tendo pouquíssimas oportunidades. Se o Flamengo estivesse usando melhor a base, talvez a diferença fosse um pouco menor. Diga lá, Arnaldo, porque você vem falando sobre isso, o Palmeiras contratou muito, é o time a ser batido no ano, e o Flamengo está tentando este ano correr atrás, por incrível que pareça. Tirone, para mim tá claro, né? O Palmeiras tem uma estrutura, um comando de futebol muito mais sólido do que o Flamengo, né? Além de tudo, o Flamengo trocou o poder, como disse o Renato, né? Trocou o presidente, o departamento de futebol e tudo mais. O Palmeiras tem o mesmo departamento de futebol, o mesmo técnico há muito tempo e por isso vinha acompanhando o Flamengo nesse tempo todo. Nesse ano, a diferença é que, além de um comando mais sólido de estrutura, o rico do futebol brasileiro é o Palmeiras, não é o Flamengo. Então, é quase elementar para mim, né? É o que o Renato descreveu. A janela do Palmeiras nessa temporada, a maior do futebol brasileiro, ao lado do Botafogo, ela contou não só com os dois mais caros, o mais caro da história, o terceiro mais caro da história, o Vitor Roque e o Paulinho, como vários outros jogadores. Martínez, Facundo, Lucas Evangelista, Bruno Fux, Micael, tem um monte. Sendo que a janela anterior do Palmeiras, a do meio do ano passado, também tinha sido poupuda. Não desse tamanho, mas poupuda. Para mim tem uma coisa sintomática, pode ser até simbólica. Esqueça o nome, ou mais ou menos se ele deu certo ou não, se ele estava dando certo. Quando o Flamengo abre mão do Alcaraz, tinha um sinal, porque o Alcaraz tinha sido o grande investimento do Flamengo o ano passado. É um jogador jovem, versátil, que atua em diversas posições, do perfil dos jogadores que o Palmeiras contratou. E o Flamengo abriu mão por opção e por necessidade, né?
A grande questão para mim, para essa temporada, em relação ao Flamengo, é se essa janela tão esperada, qual é o tamanho dessa janela? Qual é o borderô que o Flamengo tem? Além da capacidade de escolha do Boto, quanto dinheiro o Flamengo tem para investir? Porque se ele não tiver dinheiro, ele vai contratar outros Juninhos, né? Com todo respeito, né? Não vai contratar Vitor Roque, não vai contratar Alcaraz, não vai contratar esse tipo de jogador. E aí, o que o Danilo falou, para mim, está cada vez mais distante. Eu não acredito mais nisso, não acredito há muito tempo. O tal do time do papel, para mim, não existe mais, ainda mais nessa temporada. No cara a cara, o Pedro é melhor do que o Vitor Roque. No papel. Na prática, a gente não sabe. É o que o Renato falou. No para o ímpar, você pega quem? Depois da lesão. No Como para é que o tá? O De La Cruz é melhor do que, sei lá, o Maurício. Depende. Depende, sobretudo, do conjunto. O time do papel não existe mais no futebol brasileiro. Raras vezes ele vai jogar junto, né? Tem esse revezamento, e acho que aí o Danilo toca no ponto da compreensão melhor da temporada, ou da antevisão da temporada. É uma temporada de resistência e revezamento. Não é uma temporada de time ideal. Não vai ter time ideal, nunca. Ainda mais para quem joga o Mundial, né? Tanto que o Palmeiras, se você reparar, não teve uma repetição de escalação, praticamente. Quantas vezes jogaram juntos, de início, Vitor Roque, Paulinho e Estevão? Não tem isso. Enquanto o Flamengo for o time do papel, não vai funcionar, né? E acho que, além de tudo, alguns jogadores, a má forma técnica que o Renato se refere, também tem uma questão física, de idade, de desgaste e de diferença entre o titular e o reserva, que o Palmeiras não tem, né? E essa questão, a última que o Renato falou do aproveitamento da base, também deve-se ao fato da continuidade do trabalho, né? O Abel já teve pressionado para colocar o Endrick e para colocar o Estevão. São os dois extra classe. Mas ele coloca a base quando ele entende, ele não tem pressa. A base não é colocada para solução. Ela é como o Alan está jogando agora, Alan, dependendo da pronúncia. De repente, um cara da base passou a ser, quase que titular do Palmeiras pela característica dele. Não por uma necessidade extrema, como o Flamengo tem agora em alguns setores do campo, né? O Flamengo montou um elenco que é muito no limite em algumas posições essenciais. E agora, num momento que muita gente quer parar e aproveitar a pausa do Mundial para recuperar jogadores, o Flamengo não pode fazer isso, porque ele vai disputar o Mundial. Né? Não tem pausa para o Flamengo, nem para o Palmeiras. O Palmeiras está planejando chegar ao Mundial com 20 e tantos jogadores na mesma forma física para poder o Abel escolher os melhores para cada jogo. O Flamengo não sabe com quantos vai chegar lá, né? E tem até lá o confronto direto com o Palmeiras. Ele está atrás na tabela no Allianz. Um jogo da Libertadores que ele precisa confirmar a classificação. Então ele não pode tirar o pé agora, né, nessa reta final antes do Mundial de Clubes. Então eu acho que as diferenças entre os dois pró-Palmeiras esse ano são as mais gritantes desde que o Abel assumiu o Palmeiras, ou desde que Flamengo e Palmeiras começaram a polarizar o futebol brasileiro, como o âncora tanto gosta de falar. Você acha que é a maior diferença? Eu acho que a diferença, quando do Flamengo do Jorge Jesus, a diferença era maior que para o Palmeiras. Sim, eu estava pensando enquanto o Arnaldo falava... Não, é a favor do Palmeiras, eu digo, né? Não, sim. Não, sim, mas meu ponto é, aquele Flamengo do Jorge Jesus era melhor, era mais distante do Palmeiras do que o Palmeiras era distante do Flamengo. Tem um grande ponto que é, obviamente, o momento do time, né? Porque se a gente for olhar na primeira rodada, quando o Palmeiras joga mal contra o Botafogo, ninguém ia apostar que esse elenco do Palmeiras era tão vistoso assim, é que aí o Palmeiras foi evoluindo. O que eu acho que é uma grande diferença, e é uma diferença que já tem tempo isso, é o projeto esportivo do Palmeiras. O jeito que o Palmeiras conduz seu departamento de futebol. E independentemente se é a Leila, se é o Gagliotti ou se é o Paulo Nobre. Nos últimos 4 anos, esse ano é verdade, o Palmeiras gastou mais, mas nos últimos 4 anos, quem sempre gastou mais foi o Flamengo. E tudo bem, porque o Flamengo sempre teve mais receita para poder gastar mais. E o Palmeiras competia com o Flamengo de igual para igual, um sendo campeão da Libertadores, o outro sendo campeão brasileiro, o outro era da Copa do Brasil, sempre no seu projeto esportivo, que era
manutenção da sua comissão técnica, porque o Palmeiras ele gira diferente do que o futebol brasileiro gira. É um dos poucos times que gira diferente nesse sentido. Por maior a pressão que tenha, o Abel tem carta branca para deixar Endrick no banco, para deixar Estevão no banco se precisar, para deixar Luiz Guilherme no banco, porque é isso que o Arnaldo falou. A base vai servir na hora que eu quiser, porque o Abel ele tem carta branca nesse sentido. O Flamengo sempre teve suas questões com o técnico, mesmo quando era o diretor Marcos Braz, mesmo agora que muda o Boto, você já vê o Felipe Luiz sendo contestado, e de uma maneira totalmente diferente. E olha que a torcida do Palmeiras ultimamente tem sido chata também, não dá para falar que é só a torcida do Flamengo que é exigente, embora eu concorde que a torcida do Flamengo é mais exigente. Mas eu acho que o Palmeiras ele arranjou nos últimos 4, 5 anos, 6 anos, essa maneira de competir com o Flamengo, mesmo tendo menos dinheiro, porque todas as últimas janelas o Palmeiras gastou menos e competiu de igual. Por quê? Tinha esse projeto esportivo, essa manutenção e essa ideia de formar o elenco de acordo com as necessidades que o Abel e a comissão dele achavam. Sem contar, é claro, que o Palmeiras colhe os frutos de uma categoria de base que foi reformulada, começou a ser reformulada em 2013. Então o Palmeiras ele colhe os frutos de um trabalho de longo prazo, que no final mesmo, é o que a gente lê na literatura do futebol, se é que a gente pode dizer assim, quando a gente vai estudar os cases na Europa, em outros lugares. A Europa ainda é um pouco diferente porque compra muito jogador jovem, mas quando você vê um trabalho que é vitorioso, ele tem uma manutenção de uma filosofia por um longo tempo. É muito difícil ficar trocando por muito tempo. E o Palmeiras consegue isso aqui. E é por isso que nos últimos anos o Palmeiras consegue competir com o Flamengo, mesmo com muito menos dinheiro. E esse ano tem uma janela diferente porque vendeu jovens por um valor absurdo. O Palmeiras começa a colocar o rótulo nos seus jogadores num valor que muitas vezes eles talvez nem valham. O Vitor Reis, por exemplo, eu não sei se vale 35 milhões de euros como ele foi vendido para o Manchester City. O Luigi, mal e mal jogou, já está na mira do Arsenal. Então o Palmeiras ele colhe os frutos de um trabalho longo, de um trabalho de uma manutenção de uma filosofia, coisa que o Flamengo, apesar de sempre ter tido muito mais dinheiro que o Palmeiras, não conseguia. Como você volta nessa enquete, embora você tenha falado que... Fala, Arnaldo. Só um detalhe. Sim, só um detalhe. Mas a temporada passada foi considerada pela presidente do Palmeiras a pior do Palmeiras desde que ela assumiu, né? Sim, mas a carta branca foi mantida, né? Sempre tendo o projeto esportivo, a pior esportivamente no profissional e também na base. E aí ela decide mudar o rumo de investimento, né? Nunca houve essa volúpia, nunca. Né? O Palmeiras investiu de uma forma que nunca tinha investido no futebol. Mas nunca teve esse dinheiro também, né? O Palmeiras nunca teve esse dinheiro. Sim. No ano passado teve também, mas ele optou por outras situações, né? Eu acho que o tipo de contratação, a análise da Leila da temporada que o Palmeiras não ganhou nada, só o estadual, ela foi dura, né? Não estou satisfeito, nós vamos mudar. E ela mudou. O Palmeiras mudou esportivamente também para esse ano. Aquela coisa de... Fala, Renato. Não, a maior prova disso é que o Palmeiras, neste momento, não tem nenhum patch na camisa. Ele não tem nenhum título. Nesse momento, o Palmeiras não é campeão de nada. O último título que ele tinha da temporada passada, o Paulista, ele perdeu esse ano. Agora, montou um time realmente milionário. 400 milhões você meter numa janela só. Obviamente que você, comprando bem, e dessa vez acho que o Palmeiras comprou, você tem condição hoje de botar agora, nessa temporada, de novo, uma porção de patch de campeão. No momento, o Palmeiras não tem nenhum patch de campeão na camisa. Por isso que a Leila ficou irritada com razão. O projeto esportivo, né, que eu digo, era assim, o Palmeiras nos últimos anos ele priorizava renovar com Rony, Dudu, Zé Rafael, Gomes, dava salários altos, que depois vira até problema, né? Então no Palmeiras, para conseguir se livrar do Rony agora no começo do ano, foi um problema, porque ele ganhava muito, nenhum outro clube queria pagar. Então essa mudança foi essa reformulação que foi detectada, como vocês disseram, porque a Leila falou, vou mudar o rumo de acordo com o que o Abel também pensava. E o Abel e o João Martins, eles falam isso em todas as entrevistas. Como é duro ter que ter se livrado do Rony, do Dudu, do Zé Rafael, porque esses são jogadores que deram muito para eles. Os jogadores foram importantíssimos. Só que eles determinaram, a partir do desempenho do ano passado, e olha que o desempenho do ano passado, o Palmeiras foi campeão paulista, perdeu a Copa do Brasil e a Libertadores para os respectivos campeões e foi vice-campeão brasileiro.
Não é dentro da expectativa, mas também não é uma temporada, nossa senhora, perto do que o Palmeiras já teve até nos últimos 10 anos. Tá ótima essa temporada. Mas o Palmeiras resolveu mudar e, sim, contratou muito, mas porque teve dinheiro. Porque quantas vezes a gente não viu o Abel indo na coletiva de imprensa: eu não tenho jogador pronto, o Flamengo tem jogador pronto, o Atlético Mineiro contratou não sei quem. Porque o Palmeiras finalmente teve dinheiro. O Palmeiras já... Não é que o Palmeiras foi o pobrezinho, coitado das últimas janelas. Não, contratou Aníbal Moreno, que gastou uma grana. O Felipe Anderson veio sem custos, mas a gente sabe que é um alto investimento de salários. O Maurício, o Palmeiras contratou do Internacional. Sim, o Palmeiras tinha uma capacidade de investimento, mas nunca teve tanto dinheiro como tem agora, por fruto das vendas dos garotos da base e por uma questão de patrocínio vale mais, bilheteria vale mais, avante, arrecada mais e por aí vai.